coisa mais difícil do futebol brasileiro é convencer nós, jornalistas, que os jovens treinadores merecem a atenção devida. Os estrangeiros estão dominando o mercado e os medalhões também brigam por espaço hoje em dia. Márcio Zanardi, como é que você vai ganhar espaço nessa selva? Muito obrigado por estar aqui, Márcio. Obrigado, prazer estar aqui com você. É uma pergunta complicada, mas eu acho que é fazendo o trabalho, é tendo resultado. Eu acho que precisamos ter pessoas que possam acreditar no nosso trabalho, né? Porque tem espaço, né? A gente está os treinadores jovens hoje estão disputando esse espaço com os estrangeiros, né? Eu sempre respondo essa pergunta. Tem espaço para... Tem cara bom, tem treinador ruim em todas as áreas, né? Então, acho que é manter o foco, é entregando o resultado, é sendo verdadeiro. Eu acho que as coisas vão acontecer ao natural. Eu sempre, na minha vida, tomei essas decisões com tranquilidade. Márcio, o São Bernardo chocou o Brasil. Futebol intenso, moderno, vibrante. O Abel Ferreira te elogiou muito. Seu trabalho é excelente mesmo. Aí, de repente, as pessoas acham que você surgiu do nada. Analisando a tua carreira, o que você já passou treinando o Corinthians, foi campeão do mundo, campeão Taça BH, uma das taças mais difíceis para disputar no Brasil, se for a mais difícil, mais que a Copa São Paulo. Queria que você explicasse como você se tornou esse treinador, como é difícil chegar, Márcio. Verdade. Eu já estou no futebol desde 2006, né? Então aí são praticamente aí 17 anos trabalhando. Comecei no amador, né? Fiz faculdade e aí fui disputar jogos da FUP pelo Mackenzie. Jogava bem? Jogava. Eu fui atleta, né? Eu parei no Júnior do São Paulo, né? Então tive uma infantil, juvenil, júnior pelo São Paulo, joguei aí. Não seguiu por quê, mano? Porque eu tive que dividir, eu fui morar fora, né? E eu não abria mão de algumas coisas que o futebol você tem que abrir, né? Então eu sou um cara que sempre discutia, não discutia com o treinador, mas a gente estava sempre querendo saber o porquê disso, o porquê daquilo e não aceitava algumas coisas. E graças a Deus eu nunca dependi do futebol, então fui buscar outros caminhos. E aí apareceu, né? Para eu ser treinador do Mackenzie, os jogos jurídicos, fui treinador da OAB da Lapa, que dava treinos de madrugada para advogados. E isso aí de 2007 até 2011. Mas em 2010 eu fui convidado pelo Marcelinho Paulista para ser treinador da base. Porque você estava na Lituânia, né? Isso, eu tive uma oportunidade lá atrás no Osasco, né? E aí fui para a Lituânia, fui conhecer um mercado, um leste europeu, onde o primeiro esporte é o basquete. E aí quando o Marcelo me chama, ele fala, você vai ser treinador da base. Eu tinha algumas coisas para acontecer. E aí eu falei, pô, tô indo pro Corinthians, né? Só que aí ele me colocou como treinador da peneira. Da peneira? Não tinha... Era o início do início, mas eu sabia que com a minha capacidade, com o meu trabalho, então fui ser treinador da peneira, fui treinador do Sub-11, auxiliar do Sub-13, fui auxiliar do Sub-17, até que aparece a oportunidade de eu ser treinador, para ser treinador do Sub-15. Como eu falava inglês, e o treinador, eles trocaram o treinador, né? Eu estava no momento certo, na hora certa, fui para Singapura. E era um torneio mundial do Sub-15, e aí nós fomos campeões ali, ganhamos do Arsenal, ganhamos do PSV, e aí eu fui começando, na verdade, a minha trajetória, Sub-15, Sub-17, fomos para Madrid, fui campeão do mundo com Sub-17 com o Corinthians. Sensacional, então você é bicampeão do mundo? Sub-15 e Sub-17. Né? E o Sub-17 do Corinthians nós ganhamos de 3-0 do Barcelona. Fizemos uma história muito bacana, né? Então, passei por todas as categorias, aí vou para a Portuguesa, a gente faz um trabalho em 2017 no Sub-20, chegamos na semifinal da Copa São Paulo, com a Portuguesa, com todas as dificuldades. Aí o outro ano, o Grupo Magno assume o Guarani, me convida para montar um projeto para o Guarani no Sub-20, também chego à semifinal da Copa
São Paulo e perco para o São Paulo do Antony, Rodrigo Nestor, e o Guarani com algumas dificuldades também. E aí, quando eu tô no Guarani, eu recebo a proposta para ir para o Santos, para ser treinador do Sub-20, Sub-23, né? E aí assumo o 20, o 23, uma loucura, o Santos, e aí o Gabriel Andreatta me chama para ser treinador do Sparring, onde eu conheço o Sampaoli. E aí fico 1 ano e 2 meses ali no profissional, Sub-23, foi uma loucura para mim. Em termos de resultado esportivo, foi um dos piores, porque eu não ganhei nada. Mas eu consegui, porque o São Paulo usava o meu time, o Sub-20, como sparring. E a gente treinava no profissional, mas não treinava equipe para jogar. Então eu esperava o aval deles para liberar quem ia jogar. Mas o meu sparring era Yuri Alberto, era Caio Jorge, Marcos Leonardo, Sandri, Ivonei. Então foi uma experiência, um estágio de 1 ano e 2 meses com um cara totalmente diferente, uma coisa absurda. Então foi uma coisa muito bacana que aconteceu na minha vida de conhecer esse cara. E aí o São Bernardo? E aí eu saio do Santos, aí o Grupo Magno compra o São Bernardo. E aí eles me convidam em 2020 para montar uma metodologia pro Sub-20, né? Então você é responsável todo pelo Sub-20? Eu montei, eu era o treinador, eu era o coordenador metodológico, então montei todo um trabalho. E aí em 2021, quando o Ricardo Catalá aceita a proposta para ir para o Operário de Ponta Grossa, eu recebo essa proposta para assumir o profissional, né? Então o profissional estava jogando a Copa Paulista. Então acho que estava na 3ª rodada. E aí eu aceito, vou e sou campeão da Copa Paulista. E sendo campeão da Copa Paulista, eu consegui a vaga para a Série D. Sim. Né? Então o São Bernardo não tinha um calendário no 2º semestre, né? Então foi muito legal para mim. Mas ainda tinha o Campeonato Paulista o ano passado. E aí tem sempre aquela mística, né? Pô, o Márcio veio da base, é um treinador jovem, será que ele vai ter capacidade? E o Lucas Andrino com o Roberto me sustentaram no cargo, fizemos uma campanha, porque é lógico, a gente brigava, primeiro era para se manter na 1ª divisão, porque era a primeira vez que o Grupo Magno com o São Bernardo ia disputar um campeonato desse tamanho, e a gente chega nas quartas de final. Então foi um trabalho muito bacana, e ficamos em 6º, né? E aí vem a Série D, que era um campeonato peculiar, porque a Série D, acho que tudo que tem de ruim tem na Série D. O quê? Arbitragem, campo, logística, tudo muito complicado, né? E aí cases de sucesso como Red Bull, Ferroviária, não conseguiam subir por causa dos mata-matas, porque sim, é muito mata-mata. Muito mata-mata. E a gente, no primeiro ano, a gente consegue esse acesso. A gente pegou o Azures no primeiro mata, lá em Pato Branco. Depois pegamos o Bahia de Feira, lá em Feira de Santana, muito difícil. E aí fechamos o nosso acesso contra o Tocantinópolis. Então foi uma coisa muito diferente e o clube já se manteve. E aí vem de novo esse Campeonato Paulista. Acho que é uma sequência, são convicções, né, da direção sustentar o nosso trabalho, manter o staff, o treinador. E aí nós começamos a criar uma metodologia muito bacana para que o São Bernardo chegasse nesse momento que foi esse Campeonato Paulista. Que incrível a história, assim, isso levou quantos anos? Tudo isso? Esses 17 anos? Não, da sua carreira. A minha carreira, na verdade, como treinador, eu comecei já em 2007, né? Então eu vivenciei todas as categorias, são 16 anos. Então, agora sempre estudo bastante antes de vir para as entrevistas. Essa mistura de Tele Santana com Sampaoli é elite da elite. Como é que você juntou isso taticamente? Porque você é admirador do Tele, né? E trabalhou com Sampaoli. Eu em 92, 93, eu subi para o profissional para fazer alguns treinos com o profissional. Com e o era Tele? o Tele Santana. Sensacional. O que ficou para você? O que ele tinha de especial? Eu cheguei no CT aqui da Barra Funda 7 horas da manhã para dar treino, para esperar, né? Porque o ônibus saía do Morumbi. Eu já vi o professor Tele dentro do campo, ali, arrumando, tirando sujeira. E um cara, assim, muito
comprometido com o futebol. Eu via ele fazer o trabalho de cruzamento com o Cafu, com o Vitor. Eu vi ele chamar a atenção do Macedo, que uma vez o Macedo chegou com o cabelo loiro. Sim. E eu era novo, eu era moleque, então assim... E aí eu tô fazendo um jogo, um treino, um coletivo contra o profissional com o Antônio Carlos, com o Raí, com o Leonardo, assim, uma coisa absurda, com o São Paulo de 93, 92, né? Então assim, eu comecei a prestar muita atenção... E deu para apreender alguma coisa... alguma coisa do Tele, o que te a mais metodologia, né? Assim, a cobrança com o jogador, o comprometimento de querer evoluir o jogador como pessoa, né? Eu acho que isso me marcou muito. Ele se preocupava com o jogador fora de campo também. Então ele sempre falava que se ele tiver um jogador bom fora de campo, com certeza dentro de campo melhoraria, né? As relações interpessoais. Então isso foi me marcando, né? Então eu fiz estágio com o Muricy, que foi um discípulo dele, então a gente foi conhecendo, conheci o Filipão, então um cara que em 2010, 2011 ele deixou eu fazer estágio aqui no Palmeiras, então fiquei um tempo com ele aqui fazendo estágio. Então essas pessoas eu comecei a entender a gestão de pessoas, né? O quanto era importante melhorar o ser humano fora de campo para dentro de campo. Então uma das coisas... Super interessante, tipo, porque o Barleta falou isso, ele falou, não, ele foi muito importante na minha carreira, taticamente, explicando tudo, mas também pessoalmente, porque ele é muito próximo, mas ele cobra muito e tipo, só aos poucos eu fui entendendo como aquilo me fazia bem. Isso você traz de você e também do que você aprendeu, como o Tele Santana, essa coisa de tirar... Não, porque a gente imagina o jogador como uma máquina, né? E não é, né? Não, assim, eu consigo, acho que a minha forma de trabalhar é olhar no olho do jogador, ser verdadeiro com ele, tendo uma relação muito boa, mas não deixando de ser o treinador. Cobrar o tempo todo o que eles têm que cobrar. Eu sempre falo que quando eu apito o início do trabalho, ali a gente tem que estar focado e quando acaba, eu tô sempre muito aberto, né? Então eu procuro entender, eu tenho essa sinergia de me preocupar em energia, às vezes o cara tá cabisbaixo, o cara tá com problema, porque todo mundo tem problema e eu procuro estar sempre muito próximo, né? Então eu falo que eu sou o amigo, eu sou o pai, eu sou o treinador, então assim, o confidente, então eu procuro muito entender, né? E eu trouxe eu trouxe... O ano passado eu trouxe um coach mental. Ah, que legal. O Ricardo Borin, que é um cara que não é um psicólogo. O que a gente começou a fazer? Um trabalho de uma mentalidade vencedora. Então é um cara que fazia o trabalho comigo primeiro, né? Para saber ser líder, saber ser exemplo. Porque eu acho que a gente tem que ser exemplo, né? Sim. É igual pai, né? Sim, é verdade. A gente tem que cobrar, ser exemplo. Não adianta eu falar e não fazer. Então eles têm muito isso comigo. E aí eu trouxe o Ricardo para dentro do clube. E aí a gente começou a criar uma mentalidade vencedora, porque o Ricardo trabalha muito com o alto rendimento, atleta de Olimpíada, um foco, concentração. E o clube aceitou muito, os jogadores a gente começou a ter um feedback muito bacana. E isso tudo veio juntando, né? As coisas importantes e o resultado veio acontecendo, com certeza. E Márcio, eu já até falei isso com o Tite e tal, por que tem esse preconceito enorme, assim? Por que os jogadores, pelo menos as estrelas, por exemplo, o Neymar, rejeita de qualquer maneira, psicólogo não quer que participe no dia a dia, por exemplo, numa seleção brasileira. Você sente esse preconceito? Não tem? Ou as coisas estão mudando? Como é que você avalia? O futebol, ele precisa, principalmente o futebol brasileiro, sair um pouco dessa caixa, né? Muito fechada, que antigamente fazia isso, não precisa mais. O mundo mudou, o futebol mudou. Eu acho que quando a gente vai procurar estudos, a gente faz uma pós-graduação. O que serve pra gente, a gente absorve, o que não serve, a gente deixa de lado. Sim. E eu acho que quando a gente trouxe, o Ricardo falou, Márcio, se a gente conseguir num grupo de 30, trazer 3, 4 jogadores e entenderem o nosso projeto, a gente já vai distribuir, a gente já vai plantar em todo mundo uma ideia diferente. E quando a gente viu, num grupo de 30, a gente tinha aí 25, 26 jogadores ali, muito interessados. E aí isso faz muita diferença, né? Então, eu acho que o brasileiro tem que estar mais aberto
a aprender, dar um passo para trás, ser um pouco mais humilde com tudo isso, pegar coisas boas. Às vezes eu acho que essas coisas que vêm de fora, jogador que já está num nível muito grande, eles acham que está tudo muito, né, certo, não precisa de nada. Eu tô aqui para quebrar paradigmas, para evoluir. Eu tô sempre estudando, agora eu vou fazer o curso da UEFA, tô sempre aí querendo melhorar como ser humano e para poder ensinar, mostrar caminhos importantes. Eu acho que essa é a minha função. Poxa, e Márcio, e o que o Sampaoli passou para você? 1 ano e 2 meses com o Sampaoli é intenso, porque ele é uma figura muito diferente. Você que diz, o que você aprendeu, quem é o Sampaoli e o que ele passou para você? O Sampaoli, do dia para a noite, eu estava com ele no profissional. Um cara que tem uma relação difícil com as pessoas ali, ele é muito fechado. Ele é fechado ou ele é esquisito? Não, ele tem o mundo dele, ele se fecha. Como assim? Explica, eu acho por favor. que vem de fora, tem sempre um receio de confiança, sabe? Para não... Acho que é um bloqueio, é uma defesa ali com as pessoas. É difícil você entender o Sampaoli, porque ele é fechado, é um cara vaidoso, né? Sim. E assim, acho que cercado de pessoas que estão sempre muito bajulando ele. E às vezes ele falava uma coisa, eu me intrometia, dava a minha opinião, ele olhava assim, tipo, o que esse cara tá falando? Mas depois ele me pegava, pô, você tem razão. Poxa. E eu fui conquistando a confiança dele, né? Então assim, eu fui o único treinador do Santos, de todas as categorias, que tinha acesso com ele. Então, teve uma história muito bacana com o Gabriel, que eu falei, Gabriel, eu queria perguntar para ele se eu posso participar da palestra aí no vestiário. O Gabriel, pergunta para ele. E aí, Gabriel? O Gabriel Andreata, que era o executivo, sim, né? Sim. Aí pergunta para ele. Eu falei, putz. Aí um dia eu tô na academia, ele estava treinando, eu falei, prof, posso falar com ele? Eu falei, eu queria participar da palestra, que para mim é importante, eu quero saber como que você fala, como você pensa, tal. Ele olhou para mim, tá bom. Tipo, e virou as costas. Eu falei, caramba, tô ferrado. Depois de 2 semanas, ele vem, Márcio, vem cá, e me chama. Então, assim, foi um cara que a gente foi conhecendo, ele me abraçou, abriu a porta da sala e falou assim, a partir de hoje o Márcio participa da metodologia nossa. Então, assim, foi uma coisa muito bacana. Então, foi um cara que fez eu enxergar o futebol de uma outra forma. Um cara que chegava cedo no CT, ia embora à noite, apaixonado pelo futebol, um cara extremamente intenso, né? Ele é um cara intenso de verdade, ele mesmo, né? Pô, perfeito. Dá para entender o comprometimento dos jogadores do São Bernardo, do trabalho que você faz, mas eu quero te dissecar taticamente, porque eu via o São Bernardo jogar, eu via jogadores mudando de função, mas não é possível, eu estou vendo Champions League, estou vendo Premier League, não, como? Está fazendo 2 funções, 3 funções. O que você pegou do Sampaoli, o que você pegou do Zanardi, o que você pegou do Tele, como que é o seu São Bernardo? O que é o São Bernardo ideal? Por que fez sucesso? Por que está fazendo sucesso? E o que você pensa em chegar com esse time? Como é que, taticamente, se a gente estivesse numa mesa aqui, como é que você distribui o time? Então, assim... O seu ideal? Eu acho que o grande desafio meu foi colocar todos os melhores jogadores dentro do campo. Porque você escuta muito, esse é fulano, não pode jogar com esse, é muito bom, não corre. Eu não engesso muito a plataforma 4-3-3, 3-4-3, eu procuro ter ocupação de espaço. Para mim, independente do jogador, se é o volante, se é o lateral, a gente tem que ocupar os espaços, jogar com bola e sem bola. Então, eu me preocupei muito de ter jogadores muito inteligentes dentro do campo. Então, essa relação socioafetiva com um com o outro, eu acredito que dá muito certo. A primeira vez que eu coloquei uma parte tática de o meu lateral entrar por dentro, ser um lateral interno, virar um volante. Aí o meu lateral falou, professor, mas eu não sou volante. Eu falei, mas eu não quero que você se torne volante. Quero que você também aprenda a atacar marcando. O que é atacar marcando? A bola está do lado oposto, ele tem que fechar um espaço e já virar um lateral, porque eu jogava com 2 por dentro. Então, assim, eu acho que a parte tática, você colocar os melhores jogadores, independente se é lateral direito, lateral esquerdo, zagueiro. Os meus zagueiros criavam o jogo o tempo todo. Então,
Nosso time tinha um perde-pressiona muito importante. O que é isso? Quando você perde a bola, a gente reage e ataca. E aí a gente foi criando isso daí, né? O São Bernardo acho que foi um time que não marcava em bloco baixo. A gente agredia no bloco alto o tempo todo, porque o São Paulo falava assim, Márcio, a bola, quanto mais longe do nosso gol, é melhor. Então, assim, e uma outra coisa que ele falou agora no Flamengo, ele gosta de ter a bola. E eu gosto de ter a bola, porque assim, se eu dou a bola para o adversário, eu vou me desgastar muito. Então, eu comecei a criar situações nos treinos para cansar o adversário, a gente com a bola. Então, assim, os jogadores foram entendendo. É um conceito, é um trabalho já de quase 2 anos que a gente foi implementando, claro, mas aí junta essa mentalidade vencedora, coragem. Eu falei muito de coragem nesse Campeonato Paulista. Por que coragem? Porque muitas vezes a gente estava exposto e a gente estava no mano a mano. E eu falava, a gente precisa ganhar os duelos, eu confio em vocês. Então, quando você fica no mano, você tem que ganhar os duelos. E os jogadores começaram a entender isso e as coisas foram acontecendo. Eu sempre acredito no coletivo, né? Quando a gente foi jogar contra o São Paulo, no Morumbi, com 52 mil pessoas, todo mundo pensou que a gente ia jogar atrás da linha da bola. Foi o melhor jogo do São Bernardo? Puta, aquele jogo foi sensacional. Eu vi assistir o jogo. Eu acho que o jogo contra o Corinthians foi um jogo assim que nós jogamos em casa, que foi um jogo muito bacana que nós fizemos, porque também o Corinthians quase não chegou no nosso gol e a gente conseguiu impor um ritmo muito importante. O jogo do São Paulo, sem dúvida nenhuma, porque assim mostrou que os jogadores não iam sentir a pressão e o nosso time jogou, então foi muito legal. O jogo contra o Palmeiras, que nós caímos fora, foi um jogo muito legal. Foi um jogo de igual para igual. Se nós tivéssemos feito o gol que a gente criou no início, poderia ter mudado, em vez da gente ficar discutindo se foi pênalti, se não foi. Mas eu cobrei dos meus atletas, se nós fôssemos competentes naquela hora certa, a gente teria jogado uma pressão muito grande para o Palmeiras. E o Palmeiras não tinha feito um grande jogo, né? Muito por mais pelo que nós... Vocês conseguiram anular. Exatamente, porque assim, você escuta muito, o Palmeiras foi mal. Mas por que o Palmeiras foi mal? Porque eu consegui anular o Veiga, eu consegui anular... Se você for ver naquele jogo, o Gustavo Gomes era quando o Abel coloca o Tabata, o que ele faz? Eu preciso ter um cara para ter flutuação. E o Gustavo Gomes era o único que enfiava aquela bola. E o meu marcador, que era o Felipe, ele estava indo no pé de esquerdo e deixando o Gustavo. Eu falei, Felipe, fecha o lado e faz a bola balançar pelo Murilo. Porque o Murilo não tem a mesma qualidade, apesar de ser um grande zagueiro. E quando a gente conseguiu anular, o Murilo começava a fazer a bola longa. Então você precisa tomar decisões, entender o jogo. E nós fizemos um grande jogo. Foi um grande jogo, sim. O erro ali, tem a capacidade do menino, a bola... Aquele funil, aquela bola que o Rony atacou o espaço, tem muita qualidade, mas eu tinha 3 jogadores. Então eu cobrei os meus zagueiros ali, mas tem a qualidade. Então... Achei muito digna essa postura, Márcio. Terminou o jogo, você falou, vamos ganhar a Taça Independência, até por tudo que a gente já lutou e por representar São Bernardo de verdade. Na verdade, Cosme, é tão difícil ganhar, é tão difícil chegar. E nós jogamos com o Palmeiras no sábado? Foi sábado. A segunda-feira, acho que foi o pior treinamento que a gente teve, porque estava todo mundo muito decepcionado, os atletas assim, cabisbaixos. E aí vem que a gente tem que jogar logo com a Inter uma semifinal de Copa Independência. E eu tive que mostrar para eles o quanto era importante para nós e para o clube aquele torneio, né? E foi um desafio muito grande. E eu acho que caiu para nós ali um título, caiu para nós ali chegar no 5 jogadores indicados aí para a seleção da federação. Eu fui indicado entre os 3 treinadores. Às vezes a gente aqui do Brasil só olha os vencedores, né? E acaba não premiando quem fez um grande trabalho. E eu fiquei muito feliz porque assim, eu tenho muita convicção que o nosso campeonato foi muito digno, foi muito bacana. E aí, se levantar uma taça, sempre é muito bacana, muito benéfico. Agora, Márcio, a gente, nós da imprensa, a gente fica sonhando ou até imaginando coisas. Parece, bom, também só estou há 38 anos nisso, né? Então, existe uma máfia bem grande de empresários que sempre, pelo menos
sempre trabalhou com os grandes treinadores do Brasil, então esses empresários ele tem muita influência nos clubes. Como trabalhar, você é um treinador jovem, já mostrou seu talento, como é que você vai, por exemplo, trocar um trabalho tão profundo de 2 anos para se aventurar num clube? O que te convenceria a trocar de clube hoje? O que pesa? E esses empresários são tão influentes mesmo, não são? Como trabalhar, Márcio? Eu acho que a gestão aqui do São Bernardo, com o Grupo Magno, é uma gestão de uma SAF, de um clube empresa, sim, com donos, com pessoas que são muito corretas. Eu tenho o meu CEO, que é o Lucas Andrino, é ele que faz toda a parte de contratação de jogador. Eu não tenho contato nenhum com o empresário, não quero ter, e ele me entrega o time. É claro que a gente alinha, por exemplo, assim, quando a gente vai fazer uma contratação, eu procuro saber até se o jogador é casado, como que é a vida dele fora do jogo, do campo, porque eu não quero ter muito problema, eu quero ter caras que estejam a fim de crescer. O São Bernardo precisa trazer jogadores com fome. Problema fora de campo, se ele é separado, se ele é da noite. Então a gente já vai cortando os problemas. E aí o Lucas, toda vez que ele vai contratar um jogador, ele fala, pô, acho que no esquema do Márcio não dá certo. Porque esse cara não gosta de se dedicar, esse cara... Então assim, a gente tem uma relação muito boa e esse problema com o empresário é dele. Não, mas agora eu falo como a sua carreira. Como é que você vai... Eu tenho só o Grupo Magno que cuida da minha carreira. A minha dúvida é assim, o que faria você, um trabalho tão profundo no São Bernardo, trocar de clube? Olha, sei lá, um time da Série B precisa de você, o time está um horror, perfeito, pressão, você vai chegar... O que você vai levar em conta para ter uma carreira firme? Porque eu comecei com o Ney Franco trabalhou no São Paulo, trabalhou no Flamengo, seleção olímpica, e fez umas escolhas que ele meio se arrepende, mas está voltando e tal. Tipo, para evitar isso, o que você espera, Márcio? Olha, o ano passado, no final do ano, quando a gente conseguiu o acesso para a Série C, eu recebi uma proposta de um clube de Série B, me ligaram e falaram, olha, você tem que se apresentar amanhã, vou te dar tanto. E quanto a mais, Márcio? Sim, muito a mais, muito a mais. Eu vou te dar 400 mil se você não deixar o meu time cair para a Série C. E eu falei, não. Eu não quero ser taxado como treinador de time que está sempre caindo, tomar decisões por dinheiro, porque se eu for para o estadual e eu perder, o senhor vai me mandar embora. Para eu sair hoje do São Bernardo, eu preciso acreditar nas pessoas, no projeto, ter convicção com quem vai cuidar, tomar as decisões não por paixão. Por exemplo, eu quero ter autonomia dentro Eu consegui instituir muitos protocolos dentro do São Bernardo, eu vivo o CT, muitas vezes eu moro dentro de um CT porque eu gosto de saber como que é a nutrição, como que é o campo, como é a fisiologia. Então, assim, quando eu não vejo muito profissionalismo dos diretores, os caras te oferecendo dinheiro, te oferecendo coisas que não é a realidade, entendeu? Então, assim, eu não tomo mais decisão na minha vida pelo dinheiro, e sim por... Eu não vou falar estabilidade, porque eu não acredito em estabilidade no futebol, porque se você não entregar o resultado, você vai sair mais cedo ou mais tarde. Mas, assim, hoje eu tenho pessoas que realmente a gente discute o futebol e todo mundo sustenta aquilo que foi feito, né? Que eu acho que o grande problema do futebol são as mentiras, são os abraços, são as fotos e depois eles não acreditam. Então, assim, você vê que o Bahia hoje com o Belintani está fazendo um trabalho muito bacana, você vê aí o Cruzeiro, pessoas aí com muita capacidade, Botafogo. Então, assim, os clubes estão se profissionalizando. Você pega um Red Bull que tem uma organização, tem uma metodologia. Então, eu acho que isso que vai me deixar mais prestar atenção em uma proposta ou outra. Você teve quantas propostas quando terminou o Paulista? 5. 5? 5. Nenhuma te balançou? Nenhuma me balançou. Sempre para ganhar mais, mas... Sempre eles falam em primeiro no dinheiro. E não no que a gente possa entregar, plano de carreira.
staff. Então, assim, isso às vezes não... Pô, perfeito. Márcio, você vai fazer esse curso da UEFA quando e por quê? Eu acabei todos os cursos aqui da CBF, né? Sim. Eu comecei lá atrás e acabei a licença Pro. E eu acho que agora, em maio, eu começo pelo computador, né? Virtual em casa. E aí depois eu vou ter que ir para Portugal fazer o presencial. Então eu acho que eu sou um cara que gosta de aprender. Sou um cara que... Uma vez me perguntaram, aonde você quer chegar? Eu falei, gostaria de ser treinador de uma Champions League. Sonhar... Sim, perfeito. Não impede ninguém de trabalhar, não sei onde eu vou chegar. Mas eu me preparo diariamente. Eu cobro do meu staff, todo mundo está estudando. O treinador de goleiro, o Ricardo está fazendo licença B de treinador, o professor Samir, Juliano, o Márcio Goiano, que é meu auxiliar. Então, são pessoas que eu sempre... eu acredito que eles precisam evoluir para entregar uma coisa muito boa para mim. Então, o estudo é uma coisa que é um caminho sem volta que eu vejo no futebol. Poxa vida, não, eu fico muito feliz por isso, porque é uma batalha nossa, assim, jornalistas mais velhos, que a gente precisa ter a noção, ter treinadores estudiosos que entendam estratégia, comportamento, até administração de um clube, como acontece na Europa. A gente tem que crescer. Pelo menos, então agora você vai esclarecer um grande mistério. Por que não temos treinadores brasileiros nos clubes da elite mundial hoje? Por quê? O que falta? Eu acho que eu vendo tudo isso daí. Hoje eu sou treinador, mas eu tenho uma gestão sistêmica. O que seria uma sistêmica é você conhecer todos os departamentos e falar com profundidade, né? Então, para eu ser convencido pelo fisiologista, ele precisa ter muito dado, porque eu também conheço. Perfeito. Então, acho que a gente precisa, né, entender. Em 2016, eu fui para a Europa e eu conheci o Leeds, eu fui no Leeds e conheci o Bielsa. O Bielsa pediu para construir uma casa dentro do CT do Leeds. E aí eu fui entender o porquê. E aí era isso mesmo, ele marcava reuniões em contraturno, de noite, acordava dentro do CT, coisa que o Tele já fazia em 92. Sim. E aí eu comecei a entender, então, a minha gestão realmente, hoje a minha comissão técnica, a gente marca a reunião 8 horas da noite, a gente termina meia-noite assistindo o jogo, discutindo futebol, com o quadro tático, ouvindo opiniões de todo mundo. E assim, o que falta do treinador brasileiro é isso. Eu vi muito treinador, e não é uma crítica, porque acho que cada um faz a forma que acredita, mas lá fora ele te cobra muito isso daí. Sim. Você pega o Ferguson, você pega o Wenger, você pega esses caras que ficaram anos nos clubes. Por que eles ficaram? Porque eles tinham acesso em todos os setores e falavam com propriedade, porque o campo, ele é o último momento, você precisa ter todo um staff muito bem. Quando eu cheguei no São Bernardo, eu coloquei uma premiação para o staff igual a de todos. Então, assim, não tinha mais aquilo lá, 10% para um, 30% para outro, quem vai para jogo. Então, assim, a gente colocou e deu uma função para cada membro de comissão técnica. Então, assim, eu estou aqui hoje dando essa entrevista para você, mas eu tenho um staff, pessoas com muita capacidade que vivem o clube diariamente também. Então, fez com que o nosso trabalho crescesse. Então, quando a gente pensa que uma seleção brasileira vai completar 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo, você que é um estudioso vive isso 24 horas por dia. Por quê? O que aconteceu com o futebol brasileiro? Cosme, é muito fácil a gente criticar um lance, uma jogada, mas eu acho assim, a Copa do Mundo é um torneio curto. Sim. E eu achava que eles teriam que vivenciar mais essa Copa do Mundo com mais vontade, com mais afinco. Eu vejo assim, jogadores levando família. Eu acho que tinha que blindar um pouco mais aí, levar quem realmente está naquele momento melhor, jogar quem está naquele momento. Você vê a Alemanha se fechou aqui na Bahia, sim, trabalhou, fez um trabalho e as coisas foram acontecendo. Eu acho que precisa ter um pouco mais.
deixar a família, falar para a família, olha, nós temos 30 dias aqui numa Copa do Mundo e nós vamos se fechar, nós vamos buscar esse título. Eu acho que precisa voltar isso aí um pouco mais. A gente vê lá mesmo em Vegas, né? Lembra? Sim, eu tava que lá. Teve na Suíça. Sim, e a bagunça que foi, aquela situação. E com profissionais, com o professor Parreira, com profissionais com muita qualidade, Zagallo. Como que você vai criticar uma situação dessa? Mas eu acho que a seleção precisa se fechar um pouco mais, precisa os jogadores quererem sofrer de verdade ali um torneio, ter um pouco mais de sangue para querer ganhar uma Copa do Mundo. Então, eu fui um dos mais... Eu estava também no Catar, nas últimas 8 Copas eu tive a chance de ir. E eu vi o trabalho, eu sinto os jogadores cada vez mais donos da situação. É difícil, por exemplo, como comandar um jogador que ganha 30 vezes mais que você? Como? É isso, eu acho que o grande... Eu fiz MBA em gestão de pessoas, eu procuro entender esse relacionamento, porque você vai mexer com um jogador que não está acostumado com não. Sim, é verdade. Né? Eu falo para os meus jogadores, eu estou aqui para falar o que você não quer ouvir, porque o que você quer ouvir todo mundo já fala. Né? E eu acho que o jogador tem que ser dessa forma, independente se ele é milionário, se ele tem muito dinheiro, ele fez por merecer, mas a relação tem que ser muito verdadeira, tem que jogar quem está melhor. Quando você falar uma coisa, você tem que sustentar e cobrar aquilo ali. Acho que o jogador está sempre te cobrando isso daí. Eu faço isso com o São Bernardo. Eu tenho o Rodrigo, que é meu capitão. Se eu tiver que dar dura, se eu tiver que cobrar, eu vou cobrar ele de verdade. Ele sabe muito bem. Quando eu tiver que dar um abraço, eu vou dar um abraço. Eu acho que essa relação financeira, ela não pode ser porque ele ganha mais ou ganha menos. Está tudo certo. O jogador, ele é o personagem, ele é o artista ali. Ele tem que ser. Mas ele precisa ser muito bem comandado. Eu acho que quando você tem um staff, e sinceramente, se você tiver pessoas ali, se a CBF bancar, se a CBF te der um respaldo, blindar o staff, blindar todo esse trabalho, as coisas tendem a dar muito certo. Eu fiz um teste no meu blog, coloquei a foto de jogadores da seleção brasileira, pelo menos 12, e eu coloquei no meio um suíço, as pessoas não reconheciam quem era o suíço. Então... É difícil, né? Os jogadores saem cedo, então nem a fisionomia dos jogadores. Verdade. Então, verdade. E aí, como a gente é um país pobre em relação ao futebol europeu, como resolver isso? Eu acho que tem que trazer mais para dentro do Brasil. Eu acho que tem que ter eu acho que essa relação com a imprensa tem que melhorar, entendeu? E não dar só entrevista para quem fala bem de você, né? Porque nós vamos ser criticados. Um dia você vai falar mal do meu time aqui. Sim. Eu acho que se não falar mal da pessoa, lógico, sim, isso é diferente, mas eu acho que precisa fazer pré-temporada aqui, precisa trazer a torcida, fazer jogos, voltar, né, a ter aquele amor pela seleção brasileira, que eu acho que é um dos caminhos, né? Porque todo mundo joga fora, todo mundo entende os europeus, mas assim, eu acho que a gente está perdendo um pouco a nossa essência, né? A identidade. A identidade do futebol brasileiro, né? Eu cresci, a primeira Copa que eu lembro foi de 86, né? E eu chorei quando o Zico perdeu o pênalti, 90 quando a gente saiu para a Argentina. Então assim, o torcedor ele sofre muito, mas assim, quando você está por dentro e você não vê o jogador, você não vê as pessoas ali muito... o dinheiro ele não pode ser a peça fundamental para que você ganhe uma Copa do Mundo. Eu acho que o cara tem que estar lá com muito prazer, com muita vontade. Eu acho que esse comprometimento acho que falta. Como é que você vê esse cenário dos treinadores no futebol brasileiro? Os treinadores brasileiros hoje se preparam muito, né? É só você ver as licenças e a gente troca muita... eu tive o prazer de estar no grupo do Fernando Diniz ali na Licença Pro, a gente troca muita ideia, muita conversa. Mas será que não falta os dirigentes se prepararem também? Né? Porque a culpa é sempre do treinador e a gente tem muita culpa, sim. Mas falta convicção, né? Uma das coisas, eu ali no São Bernardo, um dia discutindo com o Lucas e com o Roberto, que são os donos, e o Roberto falou assim, Márcio, mas o seu time, o seu zagueiro... Ele não dá um chutão, eu fico com dor no coração, a gente sofre. Falei, Roberto, se você quiser um zagueiro que dá o chutão, você me manda embora, porque não é o treinador.
eu não sou esse treinador. Nós vamos errar. Mas quando a gente jogou contra o Ituano, a gente fez um gol saindo desde o Alex. Nós ficamos 1 minuto e meio tendo posse, mudando o corredor. O Ituano não pegou na bola e a gente fez um baita gol. Se você puxar esse gol lá, que foi o gol do Matheus Regis, uma enfiada do Vitinho, cara, a gente fica com muita felicidade porque nós treinamos aquilo ali, não foi sorte. Então, os dirigentes precisam ter convicção. Eles precisam entender, olha, se ele contratar o Márcio, ele vai ser um cara que vai entrar nos departamentos, ele vai querer ter as coisas corretas. Eu sou um cara extremamente chato, odeio atraso, odeio gente que não gosta de preguiçoso, a gente fala no futebol. Sim. Assim, eu não gosto, eu quero todo mundo muito dinâmico, a gente vê o Abel cobrando isso no Palmeiras. Então assim, eu vou errar pra caramba, mas falta convicção, principalmente dos dirigentes. Eu não sei qual a influência da torcida no São Bernardo, se chega a ter ou não, mas como é que você não sei se passou por essa situação, mas pelo menos você vê quase que toda semana tem torcida organizada invadindo um espaço que seria sagrado de trabalho dos treinadores e jogadores para cobrar. Olha, o que está acontecendo? Vocês vão ter que jogar assim, nada. Como é que você vê isso? Que desrespeito é esse? Até onde chega esse desrespeito? Porque, pelo menos para mim, eu acho o fim dos fins, mas 90% das portas que os torcedores entram estão abertas, que os dirigentes sabem. Como é que é isso? Isso é muito ruim. Você já passou por uma situação dessa? Não passei por uma situação dessa. Mas conversou com algum técnico? Soube, muitos. E como é que você vê isso? Eu vejo com muito maus olhos, porque você vê assim, nitidamente que as pessoas estão abrindo, nitidamente que essa parte de oposição dentro do clube, você vê assim, eu lá no Corinthians, quando você está com uma situação que te trouxe, a oposição está criticando o seu trabalho, e aí só o clube está perdendo com isso. Eu acho que ele não te vê pela sua capacidade, vê porque quem te trouxe, né? Isso é muito ruim. Eu tive uma entrevista semana passada, essa semana, com a torcida do São Bernardo. Eles fizeram um podcast e fala, pô, mas você... Eu falei, eu vou, qual é o problema? Então assim, você precisa mostrar o que você faz e deixar eles te criticarem lá em cima. Mas pelo menos eles estão me conhecendo, estão sabendo qual que é a minha proposta, meu propósito, o que eu quero para o clube. Eu acho que a gente tem que estreitar um pouco mais. Essa parte também, os treinadores estão ali, não falam, estão muito longe, criou uma situação muito desgastante, né? Mas assim, a torcida tem que te cobrar lá no estádio, ela tem que te xingar lá, ela tem que te cobrar, ela tem que pagar o ingresso, ela tem que te apoiar. Se ela não gostar de você, ela tem o direito de querer outro, a troca faz parte, mas precisa entender o todo. Eu acho que essa relação com a diretoria abriu a porta para ficar insustentável. Eu acho isso aí muito, muito triste. Eu acho que e não é só no Brasil, né? Sim, não. Você vê que não é só no Brasil. Eu acho que isso é mundial. Agora, o fato também de você trabalhar numa SAF, o que é de diferente? Tipo, te dá uma situação mais empresarial, mais uma organização de empresa, às vezes, em vez de um clube onde famílias às vezes dominam, às vezes conselheiros que estão há 10 mil anos, como viram quase coronéis que dominam um time. Como é que é isso? É mais profissional ou não? Primeiro, as decisões são muito mais rápidas. Eu só tenho duas pessoas que eu tenho que responder e conversar quando a gente precisa tomar algumas decisões. Como seria num clube normal? Você precisa marcar reunião, você precisa do conselho, você precisa uma série de coisas. Eu trabalhei no Santos, ali todas as decisões têm que passar pelo conselho gestor. E muitas vezes o conselho gestor, ninguém é do futebol. A maioria é dono do supermercado, é dono daquilo. Como que você acha que é a decisão? É por paixão. Então assim... E quando a gente toma a decisão, se deu errado no campo, nós já tomamos uma decisão e está tudo certo. Não tem aquela lá, o Márcio fez errado, o Lucas fez errado, o Roberto. Nós tomamos uma decisão, nós temos um colegiado ali. Acabou o jogo, a gente tem uma conversa. O Roberto sempre fala, pô, ele é o dono do clube. A gente não conversa no vestiário, porque no vestiário, quando você perde um jogo, você tá puto ali, a cabeça quente, você vai falar uma besteira. No outro dia a gente senta, conversa, pô, achei isso, achei aquilo lá.
mas em nenhum momento você deveria ter feito isso. As decisões são sempre minhas, dentro de campo. Mas é importante você escutar duas pessoas para você abrir um pouco a cabeça. Pô, será que eu estou sempre certo? Então eu converso com os meus auxiliares, eu assisto o jogo. Para poder tomar uma decisão, eu coloco o jogo lá, eu analiso, vejo, para poder tomar as melhores decisões. Porque muitas vezes, o fulano errou, o ciclano errou. Então assim, eu acho que quando tem uma SAF, é muito mais fácil. Mais né? prático. Muito mais prático e você tem muito mais convicção, né? Então, assim, eu tô aqui hoje por causa do Massaf e eles sustentaram, porque quando eles foram me colocar como treinador, muitos falaram, pô, o Márcio é o cara da base, é muito novo, vocês são loucos de colocar um cara como esse, e eles acreditaram e graças a Deus está dando certo. Mas 2 jogos importantes que marcaram a sua carreira até agora, que você chegou, sentou e falou, não, estou orgulhoso do meu trabalho. Cita 2, por favor. Eu acho que eu vou citar o jogo contra o São Paulo esse ano e o jogo contra o Botafogo de Ribeirão. Porque o jogo do Botafogo a gente estava perdendo de 1-0 e com um jogador expulso. Quando a gente volta para o intervalo, quando a gente está no intervalo, eu com 1 a menos e eu sabia que o Botafogo ia baixar as linhas, ia se fechar. E eu mudei taticamente e a gente agrediu o adversário. Então a gente voltou... Mesmo com 1 a menos? Menos com 1 a menos. O segundo tempo foi um segundo tempo espetacular e a gente virou por 2-1 e ganhamos o jogo. Parecia que nós tínhamos 1 a mais. Então assim, aí vem aquela questão, a força mental, o jogador acreditar realmente no que a gente treina. E aí eu fui vendo o Botafogo tirando o jogador e colocando o volante, fechando o time. E aí eu fui tirando, eu terminei esse jogo com um zagueiro só. Que loucura. Então, assim, eu precisava ser corajoso, mas eu também, claro que você conta com a sorte, você precisa ter sorte, né? Para tomar as melhores decisões ali, mas a gente foi muito corajoso. Então eu terminei com um zagueiro e com muito atacante, meias e agredindo. E a gente virou o jogo aos 40 do segundo tempo. E aos 46 nós viramos o jogo. Então, assim, foi um jogo marcante para mim, com certeza. Perfeito. E, Márcio, seu contrato vai até quando? Eu tenho contrato até o final da Série C. E o que garante que você vai ficar até o final? O que te tiraria hoje de São Bernardo? Essa é uma pergunta bem difícil. Mas, assim, o que me tiraria hoje é ir disputar uma Série A para um clube de peso. Seria uma das coisas assim. Hoje, assim, a gente tem acesso limitado. Por exemplo, quando você tem uma proposta, tem como você investigar o clube de verdade, saber o que você vai encontrar ou não? Porque eu falo isso que eu falei já com pelo menos 3 técnicos que foram para o Santos e foram enganados, entre aspas. Eles esperavam uma coisa e encontraram com coisa completamente diferente. Então, dá tempo, por exemplo, eu te chamo para vir para o meu clube, te dou uma boa proposta financeira, o meu clube tem alguns jogadores importantes. Você tem como saber se o meu clube tem uma estrutura, se tem um gestor que atrapalha ou não? Como é que é isso? A gestão sistêmica, ela faz parte disso. Eu preciso mapear todos os times, eu preciso entender quem está lá. Mas hoje você sabe isso? Eu sei bastante coisa. Eu sei bastante coisa. Importante a gente tem muita... para você não ir no escuro, com certeza. Hoje você fala assim, pô, eu não vou para lá porque tem um maluco tomando conta lá. Entendi. Então, poxa, faz parte, né? Então, assim, fora eu saber dos elencos, a minha preocupação, eu não estou preocupada com o elenco. Eu estou preocupado com quem está no comando, quem são os diretores, quem são os executivos, quem está com a caneta. Então, eu estou muito preocupado nas pessoas que estão lá. Então, assim, se você vê que não é uma pessoa confiável, então, assim, pode oferecer qualquer dinheiro, eu não vou. Pô, isso é uma evolução, né? Porque tradicionalmente não era assim. Eu trabalho, também, eu te disse, quase 4 décadas. Oferecer um pouco mais, a tradição de um clube importante, eu vou, sem pensar. E muita gente ficou 3, 4, 5 jogos. E aí esse clube caiu, enfim. E aí a pessoa também nunca mais voltou. E é isso daí, por exemplo, assim, né, Cosme? Eu já ouvi muitas histórias, não só do Ney Franco,
Eu vi muitos treinadores que tiveram a oportunidade e quando estavam no momento que eu estou hoje, tomaram uma decisão errada. Então você vai escutando, você vai vendo, você vai ter... Por que tomar uma decisão? Chegaram num clube grande sem ter um alicerce, eu procuro ter um alicerce realmente ali com muita calma, com muita tranquilidade, para quando eu bater num clube desse nível, eu poder me credenciar e me sustentar. Então, assim, eu me preocupo muito, por isso que eu me preparo. Hoje você, por exemplo, se tivesse uma proposta de um clube grande que você te atraísse, você necessariamente iria com a tua comissão técnica ou qual seria a sua opção? Olha, qual seriam as suas exigências? Digo, com o seu pessoal, você tem seu pessoal ou como é que você faria? Hoje eu tenho as pessoas que trabalham comigo, que são pessoas que eu confio demais. São pessoas que o futebol, ele não te dá tempo de você chegar sozinho no clube, né? Mas eu também me preocupo com o staff do clube. Eu acho que isso é muito importante, que as pessoas não se preocupam. Eu procuro saber quem são os fisiologistas, quem é o do departamento médico, quem está por trás desse staff, porque esse staff é do clube. Sim. E muitos clubes têm um staff muito competente. Então a gente precisa... Porque dentro de campo é a minha metodologia e esses caras precisam estar muito sincronizados com o meu trabalho. E também tem clubes bem importantes que não têm departamento competente. Aí como, não. Hein? E não tem. E não tem. E não tem. Sem dúvida. Você tem como organizar a sua vida, pensar, olha, eu vou trabalhar 20 anos, vou trabalhar 30 anos, porque eu vi uma entrevista sua muito interessante na Transamérica, que você fala sobre o sacrifício que a sua família passa para você exercer o que você gosta, trabalhar com tanta intensidade, sem pensar tanto no São Bernardo e assim, e sobra para a família te acompanhar. Como é que é isso? Primeiro, né, eu moro em São Paulo, eu sou casado há 21 anos, né? Estou com a Fabi há 23. Realmente, a minha esposa é uma pessoa, é um anjo que fez eu crescer no futebol. Porque, assim, ela fala, vai, que eu seguro a onda. E muitas vezes eu tô fora. Eu não participo de Dia das Mães, eu não participo de Dia dos Pais, eu não participo de festa de escola, eu não participo de quase nada, né? E você tá longe e ter uma cobrança que você tá faltando, que você tá ausente, é difícil dar certo. E a Fabi sempre foi uma pessoa ali de verdade que falou, olha, vai buscar o seu sonho, porque eu tô aqui. E fez eu crescer muito com isso, né? Porque muitas vezes a gente não vê o seu filho crescer, não vê o seu filho... você não faz a lição de casa. Então, assim, eu vejo a importância familiar. Hoje eu fico fora no CT, a gente se fala todos os dias, mas eu estou muito tranquilo que a minha família está bem. Então, assim, a gente é cigano no futebol, né? Sim. Mas a minha casa é aqui em São Paulo, eu nunca troquei meus filhos de escola, eu sempre deixei eles ali com os amigos, com a essência. Então, assim, essa verdade, essa cumplicidade, eu acho que é um caminho de sucesso e que eu tenho muito tranquilo quanto a isso. Então, assim... Sem essa base familiar, você acha que você... Como é que você... Que treinador a gente encontraria aqui, a gente estaria conversando? É muito difícil, porque assim, você vai se deslumbrar com muita coisa, né? Você vai ter dinheiro, você vai ter a noite, você vai se envolver em várias situações, né? Essa relação de verdade, tanto eu com ela e ela comigo, ela é muito importante. Então assim, eu não sei, eu acho muito difícil, você não ter uma relação bacana, você não ter uma estrutura familiar para você ter um sucesso. Porque assim, muitas vezes eu perdia jogo, ia para uma festa e tava daquele jeito, né, não querendo conversar com ninguém, puto da vida, aquela situação. Ela chegou e falou assim, ei, a gente não tem nada a ver com... Perfeito. E aí aquilo foi... Eu falei, é verdade, eles não têm nada a ver. Né? Por que eu não vou numa festa? Porque eu perdi o jogo. Eu vou perder pra caramba, né? Sim. Então, assim, quando você encontra... Por isso que eu falo do anjo. Foi uma pessoa que fez eu mudar realmente. Porque hoje, quando eu perco um jogo,
eu sei que eu fiz de tudo. E a gente vai ganhar, perder e vai empatar. Né? Nós vamos ser mandados embora não pela falta de capacidade, sim, mas sim por uma situação, né, que o diretor achou melhor, te trocou, não por falta de capacidade, né? Então, a base familiar para mim é tudo, sem dúvida nenhuma. Pô, mas dá para falar com você uns 8 dias. Agora estamos caminhando para o final. Eu queria saber, por exemplo, existia muito preconceito dos técnicos os veteranos com os jovens. Ao longo do tempo, parece que essa relação mudou. Como é que é essa relação sua com os medalhões, os treinadores medalhões? Tem de tudo, não tem? Um bom exemplo que você possa falar. Lógico que o ruim você não vai falar para não se indispor, mas alguns técnicos que te abraçaram e falaram, nossa, você está no caminho. Sem essa coisa de preconceito, você é novo. Então. Eu acho que o futebol brasileiro teve o acadêmico e teve o ex-atleta, né? Sim. Eu dei uma palestra na CBF Academy uma vez, eu falei assim, enquanto esses dois polos aí não se unirem, quem vai perder vai ser o futebol brasileiro. Porque eu não fui jogador de futebol, mas eu vivi o futebol e eu fui me preparar como um acadêmico. Hoje eu tenho o Márcio Goiano, que foi um ex-atleta. Eu não vivi o que ele viveu e ele não viveu o que eu vivi. A gente se uniu e eu fui entender o que era jogar, o Márcio foi estudar. Então, assim, eu acho que eu vejo hoje os medalhões fazendo os cursos, trocando ideia, sendo mais humilde também, porque você escutava assim, pô, garoto, você jogou aonde? Não, mas eu quero experiência sua. Experiência, você passou também sentindo assim na pele essa coisa? Tipo, já tive, já tive. Não, ele é só acadêmico, não é novo. Já tive. E como é que é isso? Isso é muito ruim, porque você tem esse preconceito. Mas sem falar o nome, como foi a situação, Márcio, por favor? No Corinthians mesmo, né? Eu trabalhei de auxiliar com um treinador que sempre falava isso pra mim, pô, você não chutou uma bola. Eu falei, eu chutei, eu não fui profissional, mas eu chutei. E aí sempre você montava trabalhos, puta, lá vem o Guardiola. Pra tentar diminuir. Lá vem o... Então assim, eu escutei muito isso daí. Você acha que era uma coisa para tentar diminuir ou para não mostrar a falta de conhecimento? Eu acho que era insegurança, né? Porque assim, hoje eu troco todo o meu case, eu troco tudo que eu aprendi, porque eu confio muito no meu trabalho. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que o estudo ele é feito para você compartilhar. E os treinadores hoje, os medalhões, eu falo do Fernando Diniz, eu falo do Felipão, que são caras que me abraçaram, o currículo deles é impressionante. E os caras me abraçaram, me escutaram e me ouviram, né? Me ouviram de verdade. Então, assim... O Abel falou muito bem de você também, o Abel Ferreira. E eu não conheço o Abel, né? Então, assim, eu sempre falei que vai ser um prazer conhecer ele, porque ninguém faz o que ele fez se não for capacitado, né? E não é porque é português, ele teve a oportunidade. Quantos brasileiros teve a oportunidade no mundo todo e não conseguiram, né, se sustentar? Por quê? Porque não se prepararam. Você vê o Guardiola, foi falar alemão, foi falar inglês, foi querer entender da cultura. Então, eu acho que é aquilo que eu falo. O brasileiro precisa dar um passo para trás e deixar a soberba de lado, né? O mundo entende futebol, o mundo se preparou para ganhar do Brasil e o Brasil ficou brigando entre eles ali por acadêmico, por ex-atleta, por metodologia, porque quando a Espanha ganha, vamos copiar o que a Espanha faz. Exatamente. Eu acho que a gente tem que tirar o que eles têm de bom, mas sem perder a nossa essência. Eu acho que por aí, né? Eu não tenho segredo. Você vai falar o que o Márcio tem de segredo. Eu faço o que eu acredito. Então eu pego o que o Tele teve de bom, eu pego o que o Muricy teve de bom, eu pego o que o São Paulo teve de bom, porque o de ruim eu tiro de lado. E eu tento colocar o que eu acredito. Muito dos treinos do São Paulo, se eu chego no Santos, eu vejo o São Paulo indo para a direita e eu estou indo para a esquerda, eu vou falar, pô, alguma coisa está errada, porque o cara tem um currículo, teve sucesso. E por que eu vou para esse caminho? Eu também estava indo por... mas eu também fiz adaptações, né? Então a gerência dele de pessoas às vezes não é tão boa. Sim. Né? Eu perguntei para a comissão dele e falei assim,
que aconteceu na Copa do Mundo da Rússia? Sim, pô, E aí ele fala, pergunta para ele. Pergunta para ele. Pergunta pro Messi. Aí o Pablo, ele quer brigar com o Messi, que é o Pablo que era o preparador físico dele. Eu falei, o homem quer brigar com o Messi, então já deu ali a letra o que aconteceu. Então assim, é um cara que, será que se ele tivesse uma relação também interpessoal melhor com os jogadores, não poderia ter mais sucesso? Enfim, também cada um tem que saber a sua. E a penúltima pergunta, fazendo uma peneira, assim, quando você acha justo a gente, olha, nesse Paulista tem o Carpini e tem o Zanardi, são os técnicos jovens com potencial. Você acha que é justa essa análise ou não? Tipo, foram vocês que sobraram? Vocês, tipo, que se revelaram? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que tanto o Thiago quanto eu, nós somos os dois treinadores que realmente mudaram aí o nível de trabalho. Eu acho que colocaram, opa, os novos estão aqui, vamos abrir os olhos. Vocês são parceiros? Vocês conversam? Vocês trocam? A gente, por exemplo, eu estava fazendo trabalho e ele me manda mensagem, pô, Márcio, parabéns aí, eu também. A gente tem, eu não sou amigo dele, porque a gente não teve essa relação, mas para você ter uma ideia, em 2018, quando eu estava no Guarani, ele foi fazer um estágio lá comigo. Ele foi fazer uma licença, ele ficou lá comigo lá, e depois que eu saí, ele voltou para ser... Ele era auxiliar, e aí ele foi ser o treinador da casa, né? E aí teve a oportunidade, quando eu fui para o Santos, mudaram o treinador, parece que o Osmar Loss tinha saído, ele assumiu como interino e abraçou a oportunidade. Mas a gente tem muita relação, eu tenho muita relação com o Wesley Carvalho, com o Fernando Marchioli. Então, assim, tem muito treinador bom que a gente conversa de táticas, sobre jogo. Então, assim, eu acho que essa relação de treinadores também ela é bacana, faz você crescer do que ficar querendo torcer para o outro ser mandado embora e pegar o lugar. Eu acho que não tem mais espaço para isso. A última pergunta, que é infalível, o que está trazendo de bom os estrangeiros? Esse intercâmbio, aqui para o futebol brasileiro? Organização, muita organização. Treinadores, comissão técnica que não olha no relógio para ir embora, são caras ali que vivem o clube 24 horas por dia. A cultura europeia, a cultura desses caras, assim, eu fui fazer o curso da AFA, fui entender por que Você foi na AFA? Fui, a gente fez online. Eu quis saber por que os treinadores argentinos estavam tendo sucesso na Europa. Então, assim, foi uma curiosidade minha. Qual que é a sua resposta? Muito conteúdo, né? Então, os caras têm muito conteúdo. Os caras são uma mente muito aberta para aprender, uma esponja. Então, eles estão muito preocupados com essas relações. A gente chegava aqui nos treinos, pô, vai dar coletivo, vamos fazer aquele rachão. Eu faço o rachão, mas quando eu sei que as coisas estão dando muito certo. Mas os meus treinos têm muito conteúdo. Eu procuro dar nortes, né? Dar caminhos para os meus jogadores. Eu acho que essa é a essência que eu procuro saber. E aí eu fui atrás da AFA, e aí eu fui ver. E aí fora a cultura, né? Do cara se preparar, falar o inglês, tentar entender o ambiente, porque não adianta eu chegar na Arábia Saudita e querer mudar a questão do Ramadã, questão, né? Então, assim, você precisa entender. Então, acho que eu procuro evoluir, procuro aprender nesse quesito. Puta, Márcio, eu posso agradecer e tenho certeza que você é um representante de uma nova geração que vai mudar o futebol brasileiro. Muito obrigado, viu, Márcio? Cláudio, obrigado você pelo convite, é um prazer, você sabe que eu acompanho você é um cara que está sempre aí na televisão, fazendo ótimo. Comentários muito pertinentes. Então, quando eu recebi esse convite, eu falei, pô, tenho que ir lá. E é importante a gente falar, a gente trocar ideia, é um momento bom, né? Então, sinto muito lisonjeado com o seu convocado convite. daqui a um ano, quero ver onde você vai estar. Vamos ver. Tá bom? Tomara que esteja num clube bacana ou no São Bernardo disputando uma série B, né? Porque esse desafio aí, quem sabe colocar o São Bernardo numa série B. Perfeito.